Boa noite. Peço por gentileza que o meu nome e identidade não sejam expostos. A história que eu irei contar não é minha, mas sim de um amigo. Porém, desde o dia em que eu ouvi a mesma, até hoje me pego pensando em como existem coisas nesse mundo que não compreendemos e que talvez nem devêssemos compreender. O pai desse amigo estava desempregado na época e, para a família não passar fome, ele investiu tudo o que tinha em um caminhão e começou a trabalhar carregando cargas vivas. No geral, era algo que ele gostava de fazer. Pegava os animais de um lugar e levava para outro. E sempre que podia, ia até a sua casa passar um tempo com sua família. Certa vez, um amigo dele o chamou para fazer uma viagem. A carga seria maior e ele precisaria de ajuda. Cada um iria com seu caminhão, assim não seriam necessárias 2 viagens, e de uma só vez eles poderiam transportar todos os animais. E caso algum deles tivesse problemas na estrada, um ajudaria o outro. Como ele era uma pessoa que precisava e gostava de trabalhar, ele topou na mesma hora. E então, quando chegou o dia, os 2 subiram cada um em seu caminhão e partiram para o seu destino. Durante o caminho eles não tiveram grandes problemas. Viajaram o dia e mais um trecho da noite, e quando já estavam chegando perto das 1 da madrugada, eles encostaram em um posto para descansar. A fazenda para onde eles iriam era bem longe, e para chegar no local da carga seria necessário mais um dia inteiro de viagem, com um bom trecho de estrada de terra. E assim foi, e bem cedo, eles levantaram e voltaram para a estrada. Era por volta das 16 horas daquele dia. Eles chegaram até a estrada de terra e dirigiram nela até chegar na tal fazenda, onde a carga os aguardava. Quando chegaram na fazenda já era noite e um temporal estava se formando. Iria começar a chover a qualquer momento. Assim que chegaram, o dono da fazenda veio os receber. Ele era um senhorzinho muito simpático e educado, e assim que desceram, a chuva começou a cair. Então o senhor olhou para eles e disse: "Olha, já está de noite e os rapazes que vão ajudar vocês a carregar os caminhões já foram embora. Então por que vocês não jantam conosco e dormem aqui? Amanhã pela manhã, vocês carregam e vão embora. O que vocês acham?" Os 2 então concordaram. Já estava tarde e ambos estavam cansados. Uma boa noite de sono iria lhes fazer muito bem, e não era como se eles estivessem com tanta pressa, fora o fato de que a chuva estava começando a ficar cada vez mais forte. A casa era simples e não era muito grande. Só morava o senhor e sua empregada, uma senhora muito agradável e que cozinhava muito bem. Eles jantaram e ficaram conversando bastante, até que por volta das 22 horas eles resolveram dormir. Foi então que o senhor lhes ofereceu: "Eu tenho uma cama no meu quarto. Se vocês quiserem, podem dormir lá. Ela fica sempre vazia. Não é grande coisa, mas é melhor que a cabine do caminhão. O que vocês acham?" Então os 2 se olharam, e o amigo que estava com o pai desse meu amigo logo disse: "Olha, eu agradeço muito a sua oferta. É muita generosidade do senhor. Mas na verdade é que eu prefiro dormir na cabine do meu caminhão. Olha, não é desfeita, pode acreditar. É apenas o costume que eu tenho." Já o pai do meu amigo aceitou a oferta de prontidão, até porque ele não via problema algum, já que o senhor estava sendo tão gentil oferecendo. Mas mesmo assim, ele achou estranho seu amigo recusar a oferta, e até tentou persuadi-lo a ficar lá dentro com eles longe da chuva. Mas ele continuava inflexível e recusou. E assim se fez. Seu amigo deu boa noite para eles e foi direto para o caminhão. Já o pai do meu amigo ficou lá com aquele senhor. O senhor o levou até o quarto e mostrou a cama para ele. Logo de cara, o pai do meu amigo notou que haviam 4 velas, uma em cada extremidade da cama onde o senhor iria dormir.
Vendo a curiosidade estampada no rosto dele, o Senhor disse: Bom, espero que o Senhor não se incomode, mas eu gosto de dormir com as velas acesas. O pai do meu amigo deu uma risada e disse que não seria problema nenhum. Então o Senhor riu e disse: Ah, e mais uma coisa. Eu também gosto de dormir com a minha espingarda embaixo do meu travesseiro. Assim eu me sinto mais seguro. Foi quando o pai do meu amigo começou a pensar que talvez aquela não tenha sido uma boa ideia. Mas como ele já estava ali e seria grosseria sair, resolveu apenas dizer que estava tudo bem. Então ele se deitou e depois de lavar o rosto, o Senhor veio com a espingarda, colocou ela embaixo do travesseiro e com um fósforo acendeu as 4 velas que estavam nas 4 extremidades da cama. Então ele fez uma oração bem baixa, desejou boa noite para o pai desse meu amigo e se deitou logo em seguida. De início, o pai do meu amigo pegou no sono bem rápido. A chuva e a cama macia contribuíram para isso. Mas quando foi por volta das 3 horas da madrugada, ele acordou com um barulho de trovão muito alto. Então a tempestade lá fora começou e rugia bem alto. Vários raios e trovões estavam caindo. E foi nessa hora que o Senhor começou a gemer na cama ao lado. O pai do meu amigo se virou e o que ele viu o assombra até hoje. O Senhor estava sentado na cama, falando com uma voz bem grossa e gutural. Me deixa sair! Me deixa sair! Conforme a tempestade ia ficando mais forte lá fora, mais alto aquela coisa gritava e se debatia. Ora ela se deitava e começava a chacoalhar as pernas, ora se sentava e começava a tentar sair da cama, mas não conseguia. Ele se debatia tanto que as velas começaram a tremular a chama. Foi quando o pai do meu amigo se lembrou da espingarda que estava embaixo do travesseiro. E se a coisa pegasse a arma e atirasse nele? Ou então, se uma das velas acabasse se apagando? Na mesma hora, ele queria sair do quarto, mas para isso, precisava passar ao lado da cama onde estava aquela coisa. Foi então que ele começou a orar pedindo proteção. Seja lá o que fosse aquilo, era melhor morrer com um tiro do que encarar aquela coisa de frente. Ele fechou os olhos e começou a pedir a Jesus e a Nossa Senhora que as velas não se apagassem e que a espingarda não fosse sacada. E assim a noite se arrastou. Conforme foi chegando a manhã, a chuva foi parando e então a coisa parecia gritar e se debater menos. Quando enfim o sol nasceu. O Senhor já estava dormindo tranquilamente, enquanto o pai do meu amigo não havia pregado os seus olhos. Quando ele percebeu que já era de manhã, ele se levantou correndo e foi até a cozinha, onde encontrou a empregada preparando o café. Ela ficou surpresa ao vê-lo e perguntou se estava tudo bem e por que ele havia acordado tão cedo. Ele apenas disse que era costume acordar àquela hora, então tomou um café da manhã e saiu para acordar o seu amigo e começar a carregar o caminhão. Ele queria acabar o serviço antes do almoço, para não correr o risco de ter que passar mais uma noite ali naquela fazenda. E assim se fez. Eles terminaram tudo e conseguiram partir antes do almoço. Apesar da insistência do Senhor para eles ficarem ali e comer, o pai do meu amigo foi bem incisivo e disse que eles precisavam mesmo ir. Já no caminho de volta, quando eles pararam para jantar em um posto, ele resolveu perguntar para o seu amigo se por acaso ele já havia buscado alguma carga naquela fazenda. Então o amigo dele deu um sorriso de canto e com uma expressão de arrependimento disse: já sim. Mas isso é algo sobre o qual eu não falo, pois esse Senhor é um dos nossos melhores fornecedores, e mesmo se eu contasse, ninguém acreditaria, iriam dizer que sou louco. Então não se falou mais no assunto. O pai do meu amigo entendeu, mesmo que seu amigo lhe contasse sobre o Senhor e a noite que havia passado lá, talvez ele não acreditaria, pelo menos não até agora. Ele disse que nunca irá se esquecer dessa história,
do medo e do pavor que ele havia passado. Desde o ocorrido, ele passou a dormir sempre na cabine do seu caminhão e passou a carregar consigo uma imagem da Nossa Senhora e outra do Senhor Jesus, pois se não fosse pela fé dele naquele momento, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Quanto ao Senhor, ele não soube mais nada dele, mas de vez em quando ele ainda rezava para aquele homem, pois seja lá o que estava preso com ele, jamais conseguisse sair. É isso, eu desejo a todos uma boa noite. Algumas pessoas acreditam que alguns espíritos permanecem onde se deu o momento do seu desencarne até que seja orientada a buscar descanso eterno, ou até que se resolva sair por conta própria. Mas dizem também que existem aqueles que insistem em continuar a vagar por este mundo. O Mário Sérgio não podia ver uma confusão, que já se metia mesmo sem saber do que se tratava. Ele era valente, metido a bater e dizia que matava quem ousasse atravessar o seu caminho. E por várias vezes ele se aproveitou da bebedeira dos companheiros para dar uns tapas no pé da orelha e derrubar os coitados, que já estavam quase derrubados pelo excesso da cachaça. Quem via Mário Sérgio bravo e valente daquele jeito, nem se atrevia a pensar que ele morria de medo de faca, e era um medo inexplicável, mas ele se borrava de medo. No auge dos seus 29 anos de idade, ele gostava de sair e dançar seu forró nos finais de semana, no baile do Pedro, que ficava ao final da rua principal da cidade, e era um dos poucos locais de entretenimento da pequena cidade, com pouco mais de 5.000 habitantes. Numa noite de sábado, lá foi Mário Sérgio para o forró, ver se arrumava alguma coisa além das confusões diárias. Tomou seu banho, se perfumou e rumou para lá. Já na entrada, entre afrontas e olhares desafiadores, ele furou a fila e mal acabara de chegar, já tinha prometido um couro ao seu Mazinho, que era o porteiro do forró, por não querer liberar a entrada do Mário Sérgio naquele lugar. Já no interior do recinto, Mário Sérgio começou a tirar as moças para uma volta. Dança vai, dança vem. Em meio àquelas pessoas, ele avistou o Sebastião e a Maria Vilma, que estavam sentados no canto do salão namorando e tomando uma cerveja. Não deu outra. O infeliz foi até lá para tirar Maria Vilma para dançar, sem sequer pedir permissão ao marido que a fazia companhia. Maria Vilma não quis dançar com ele, e ele ameaçou: se você não dança comigo, não dança com mais ninguém. Naquele momento, Sebastião se levantou da cadeira e saiu em defesa da esposa. Mário Sérgio tentou desferir um tapa na cara. Ali o baile parou. As luzes foram acesas e todos ficaram em silêncio. Sebastião, marido da Maria Vilma, tinha saído da cadeia há pouco tempo. Ficou 25 dias preso na cidade vizinha, mas como era inocente, foi liberado. Todos na cidade sabiam que ele era um homem de boa índole, mas tinha pavio curto e sangue quente e não levava desaforo para casa. Homem de baixa estatura, mas muito corajoso, ele dizia que não existia homem mais homem que o outro, e o que não se conseguisse resolver na mão, se resolveria na bala, pois um tapa na cara de um homem não era coisa boa não, e naquele momento o Sebastião jurou que aquilo não ficaria de graça. O povo do Deixa Disso logo chegou apaziguando toda a situação e não teve uma outra alternativa a não ser acabar com o forró mais cedo. E o povo, inconformado com a falta de lazer, se dirigiu para a praça da cidade. Enquanto alguns caminhavam por ali conversando, outros tomavam a saideira que começou lá no forró do Pedro, no boteco do Alonso, comentando o atrevimento do Mário Sérgio. Então, 2 horas depois do ocorrido, toda a pequena Paraisópolis já sabia da falta de respeito do Mário Sérgio.
Já no domingo bem cedo, antes mesmo do início da missa das 8 horas, o assunto não era outro. Padre Aurélio, já sabendo da confusão da noite anterior, pregou sobre o perdão no sermão da missa, já pressentindo o tumulto que aquilo daria. Aconselhou os fiéis da paróquia a não comentar mais sobre o incidente, até mesmo para não ferver o sangue do Sebastião, na esperança de que tudo se acalmasse. Ele chegou até a chamar o próprio Sebastião para uma conversa, mas ele estava muito nervoso e envergonhado também, e dizia que lavaria sua honra com sangue, e que se tivesse que ir para a cadeia, seria para pagar com gosto daquela afronta causada pelo Mário Sérgio, porque a cara dele não era pandeiro para vagabundo meter a mão e ficar por isso mesmo. Padre Aurélio então mandou chamar o Mário Sérgio e o aconselhou a ir para a casa de algum parente fora da cidade, para que o decidido Sebastião esfriasse os seus ânimos. Porém, Mário Sérgio, atrevido como sempre, dizia que não tinha medo dele, e ainda disse mais, que bateria na cara do Sebastião novamente, se por acaso o encontrasse pelo caminho. Não satisfeito em dizer aquilo para o padre Aurélio, Mário Sérgio caiu na asneira de espalhar pela cidade que bateria novamente em Sebastião. E é claro que aquilo chegou aos ouvidos do afrontado em pouquíssimo tempo. Maria Vilma pediu ao esposo que relevasse aquela provocação, pois ela tinha medo de perder o amado ou vê-lo na cadeia novamente. Mas ele era irredutível. Dizia que se permitisse aquele desaforo, seria motivo de piada na cidade inteira e que não tinha medo do Mário Sérgio. Ele dizia que era pequeno, mas não era pedaço, e não abriria a mão de ser respeitado por qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Afinal de contas, ele não desrespeitava ninguém. 65 dias se passaram desde a confusão. Em uma manhã de sexta-feira, antes de sair para o trabalho, Sebastião combinou com Maria Vilma de se encontrarem na praça, no finalzinho da tarde, para irem até a venda de Manuel César fazer as compras da semana. Ele recebia semanalmente no canavial do seu Paulo, que era produtor de cachaça, e todo o seu dinheiro era destinado às despesas da casa. Ele era muito atencioso com a sua esposa e não deixava faltar nada, e tinha muito orgulho disso. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, lá estava Maria Vilma esperando Sebastião, no caso seu esposo. Ela estava embaixo da sombra de uma árvore na praça. Ele chegou e, antes de se dirigirem à venda de Manuel César, ele a convidou para tomar um guaraná no boteco do Alonso para espantar o calor. E lá se foi o casal se refrescar antes das compras. Não tinha nem 5 minutos no local e Mário Sérgio já entrou jogando piadas para provocar o Sebastião. Maria Vilma, muito nervosa, pediu ao esposo para não cair na armadilha do infeliz. E ele, a contragosto, acabou acatando seu pedido. E levantaram-se logo em seguida, imediatamente, para sair do local. Foi nessa maldita hora que Mário Sérgio inventou de pegar o Sebastião pela gola da camisa e lhe deu um mata-leão, aproveitando da sua baixa estatura para tirar vantagem sobre ele. Porém, o que ele não esperava era que Sebastião puxasse seu canivete da bainha que estava na cinta da calça. Ele então desferiu alguns golpes para se defender. Foram 5 estocadas, e uma delas acabou atingindo justamente na veia femoral, fazendo com que o Mário Sérgio sangrasse até a morte ali na porta do boteco do Alonso. Com muita confusão e correria, Sebastião foi preso, mas com tantas testemunhas ao seu favor, o delegado acabou o liberando para aguardar o julgamento em casa, visto que não tinha antecedentes criminais e era um homem de bem, e estava muito claro que agiu em legítima defesa contra o ataque covarde do Mário Sérgio. A cidade ficou empolvorosa, não se comentava outra coisa, mesmo porque não havia o que comentar. Foram dias e dias falando do episódio fatal, e quando os moradores de Paraisópolis começaram a esquecer o assunto,
Eis que, em uma noite, Alonso se preparava para fechar o boteco e, em um olhar de relance, percebeu um homem na porta do seu estabelecimento. O seu corpo se arrepiou por completo ao perceber que ali na porta estava o espírito do Mário Sérgio. Ele estava lhe olhando com muita raiva. Alonso se benzeu com o sinal da cruz e mal terminou de fechar o boteco, saindo rapidamente para sua casa. A partir daquela noite, ele nunca mais saiu sozinho do seu estabelecimento e sempre saía junto do seu último cliente, deixando a limpeza para fazer no outro dia, com medo até mesmo de avistar o fantasma do Mário novamente. O padre Aurélio chegou a rezar no local, mas pouco adiantou, visto que até hoje algumas pessoas que passam na porta do boteco após as 22 horas juram de pé junto ter visto a assombração do Mário Sérgio ali na porta, mesmo depois de 42 anos de sua morte violenta no local. Isso aconteceu quando eu era ainda uma criança, mas jamais esquecerei desse episódio. E até hoje em dia, quando eu passo pelo local, eu sinto algo ruim, mesmo durante o dia. Acredito que o espírito dele fica o tempo todo lá, só esperando o cair da noite para se manifestar para alguns transuentes. E pelo visto, nem depois de morto ele se converteu de suas maldades e continua causando terror na pequena e pacata Paraisópolis. Boa noite. Meu tio, meu anjo, protetor e amigo. Meu nome é Simara e o relato que exporei inicia-se no ano de 1960. Já explico que todos os nomes mencionados são fictícios. Fique tranquila para mencioná-los. Minha avó, que vou chamar de Dorinha, era a caçula de uma família de 14 irmãs. Quando criança, caiu numa caeira, fogueira coberto com terra que, após totalmente queimada, resulta no carvão vegetal. E teve a face esquerda queimada de tal maneira que ficou desfigurada. Por conta disso, nunca nenhum homem havia se interessado por ela. Por isso, ela enterrou seus sonhos de ter um lar e dedicou-se a cuidar dos meus bisavós. Viu todas as suas irmãs casando e construindo sua própria família, mas ela estava resignada à solidão. Com 40 anos e já era órfã de mãe, vó Dorinha continuava firme no seu propósito de cuidar do meu avô e proporcionar a ele a dignidade até o último momento. Era uma filha paciente, carinhosa, decente, trabalhadora e obediente ao pai. Ele, com 78 anos, sentia que não teria muito tempo de vida e se preocupava em deixá-la sozinha, sem ninguém para cuidar dela, como ela fazia com ele. Por isso, decidiu conversar com um afilhado viúvo, chamado Gilmar. Este era 12 anos mais velho que minha avó. Chegou a ser casado 2 vezes e foi pai de 7 mulheres. Mas ao se casarem, todas elas se mudaram para longe e o abandonaram. De todo modo que ele morava sozinho, era um homem trabalhador, mas vivia para a bebedeira e prostíbulos. Nem casa tinha. Suas filhas o convenceram a vender tudo o que tinha e repartir o dinheiro entre elas, que em troca cuidariam dele. Mas foram o rejeitamento de modo que ele morou na casa de todas elas e acabou parando na sarjeta. Decepcionado, humilhado,
regressou ao interior, onde encontrou abrigo numa casa dos fundos de uma igreja que lhe foi cedida em troca de capina e outros cuidados com o terreno da capela. Nenhuma de suas filhas tirava ao menos tempo para visitá-lo, e ele, orgulhoso, evitava pedir algo ou favores para qualquer conhecido. Meu bisavô propôs a ele a lhe dar uma parte do terreno, algumas cabeças de cabras e galinhas, porcos e uma roça. Tudo em troca dele cortejar a minha avó. Sabia que ele não a amava, mas ainda assim o convenceu a cortejá-la e pedi-la em casamento, nem que fosse para que a tornasse mãe de uma menina para que mais tarde poderia cuidar dela. Gilmar não estava numa condições das melhores e, por respeito ao meu bisavô, aceitou a proposta. Minha avó não sabia de nada e, ao deparar-se com o único pretendente em toda sua vida, sentiu-se tentada, mas tinha medo do que o pai pensava dela. Meu avô sorriu e disse que por ele ela se casaria o quanto antes. Ela confiava nele e sabia que ela não o rejeitaria depois que casasse. Devido a isso, a minha avó se arriscou. Em menos de um ano se casou-se com Gilmar. E com apenas 2 meses de casada, descobriu que estava grávida, o que deixou muito feliz. Contudo, não foi uma gestação fácil. Ela sentia muito mal-estar, crise de vômitos constantes, vertigem, fraqueza e até oscilação de pressão. Não conseguia segurar nada no estômago, a não ser que a comida estivesse pastosa, passada no crivo ou batida no liquidificador. Estava definhando, sentia falta de ar. Devido a isso, Gilmar temeu ficar viúvo pela 3ª vez e deixou suas saídas noturnas e diurnas para dedicar-se a auxiliá-la. Meu bisavô se sentiu culpado e vivia fazendo promessa a todo tipo de santo pela vida da minha avó. Com apenas 8 meses de gestação, Vó Dorinha entrou no trabalho de parto. A parteira veio ao seu socorro e, para a surpresa de todos, ela deu luz a trigêmeos, para o espanto e satisfação de Gilmar. Todos eram meninos e nasceram fortes e saudáveis, não apresentando qualquer tipo de complicação. Até a parteira estava surpresa e aliviada por ter dado certo. Meu avô Gilmar estava muito feliz pelo nascimento de 3 meninos. Secretamente, sempre sonhou em ser pai de um menino. E foi abençoado com 3 de uma vez só. E ainda na velhice, quando não tinha nem mais esperança de ser pai outra vez. Aquela foi também a única gestação da minha avó. Marcelo, meu pai, era o mais velho. Depois vinha o Maurício e ainda depois o tio Mariano. Meu bisavô era um homem adoentado e passava grande parte do tempo acamado. No entanto, o nascimento dos netos mudou o estilo de vida. Ele decidiu não dar tanta corda à doença e passou a ser mais ativo, chegando a aproveitar a companhia dos netos por 10 anos. Voltou a ter prazer em pescar, cavalgar, trabalhar na terra, contar histórias, adivinhações e até se tornou muito brincalhão. Fazia todos os gostos dos netos e os 3 eram muito apegados a ele. Vó Dorinha sempre foi uma mãe atenciosa, carinhosa e ao mesmo tempo disciplinadora. Só pegava no pé dos filhos nos estudos e comportamento respeitoso. Como esposa, era dedicada, muito companheira.
tanto que vô Gilmar acabou se apaixonando por ela, mesmo com uma cicatriz da queimadura do rosto, que por tanto tempo foi encarada pela avó Dorinha como um empecilho para ter uma vida sentimental preenchida. O tempo passou. Meu pai, Marcelo, e os irmãos estavam com 18 anos, quando meu tio Mariano se engraçou pela filha de um fazendeiro muito rico da região. Eles se apaixonaram durante um festejo na igreja. Foi um romance rápido. Toda a família era conhecida por sua perversidade e falta de escrúpulo e atitude sanguinária. Minha avó bem que tentou afastar meu tio Mariano da garota. Porém, arrebatado pela paixão, ele não deu ouvidos. De acordo com o que meu tio Maurício e o meu pai costumam contar, meu tio Mariano teria marcado um encontro com a jovem, ou comparecido em um encontro marcado por ela. Não se sabe ao certo quem marcou com quem. O certo é que ele foi brutalmente espancado pelos capatazes do fazendeiro e, não satisfeito com a perversidade cometida, ainda o abusaram, o deixando completamente despido, agonizando na beira do rio, até que ele não resistiu e acabou falecendo. Meus avós ficaram desesperados pela demora do meu tio em voltar para casa, uma vez que nenhum de seus filhos tinha o costume de passar a noite fora de casa ou regressar depois das 23 horas. O coração da minha avó avisava que algo muito sério havia acontecido com meu tio. Quando soube do ocorrido, meus avós ficaram chocados, revoltados e desesperados com o nível da crueldade. Na época, não temerem comentários maldosos a respeito da masculinidade do meu tio Mariano, uma vez que ele foi vítima de violência sexual praticada por não se sabe quantos psicopatas a serviço do fazendeiro. Meu avô tratou de abreviar o velório, o sepultou o quanto antes. Toda a família horrorizada só imaginava a agonia e a dor que ele passou até que deu um último suspiro. Por muitas vezes minha avó, chorando muito, chegava a comentar que, já que decidiram dar cabo da sua vida, que dessem um tiro no peito, mas não o submetesse daquela crueldade. Ela comentava que meu tio era um bom filho e não era nenhum degenerado para passar por tanta violência gratuita. Por conta daquilo, minha avó viveu desgostosa e triste. Nunca esqueceu do tio Mariano, seu jeito carinhoso e brincalhão e a maneira que ele foi assassinado. A jovem que estava envolvida com ele, ao saber da barbárie cometida por seu pai e seus capatazes, tirou a vida em seu próprio quarto, se enforcando numa corda. O pai dela, ao saber da loucura que ela cometeu, ficou inconformado e desesperado. Ela era sua filha predileta, a única que era filha de sua mulher, uma vez que as outras eram de esposas falecidas e até de algumas criadas da casa. Temendo as outras perversidades fossem cometidas contra tio Maurício e o meu pai, meu avô os orientou a andarem armados e não confiarem em ninguém. Para desgosto de toda a família, nada aconteceu ao fazendeiro, que mentiu dizendo que nenhum dos homens da fazenda ou ele tinha a ver com a morte do meu tio. Vô Gilmar e vó Dorinha ainda tiveram que conviver com essa injustiça. Aos 20 anos, tio Maurício se apaixonou por uma atendente do armazém. Foi um amor intenso e desregrado.
que resultou numa gravidez. Mas quando soube que ela era parente do fazendeiro que assassinou o meu tio, ele desgostou-se dela e não quis saber mais de nada. Simplesmente rompeu o compromisso, alegando que jamais construiria família com uma mulher que tinha o mesmo sangue do assassino de seu irmão. Meu avô, que tinha vontade de deixar a cidade ao saber o que aconteceu, vendeu tudo às pressas e se mandou para outro estado. Sua única tristeza foi não ter podido levar os restos mortais do meu tio Mariano com ele. Minha avó faleceu delirando, dizendo que estava vendo meu tio Mariano vestido de branco, com a mesma aparência que tinha quando partiu, a chamando para junto dele. Ela revelou que não rejeitaria o chamado do filho e que precisava abraçá-lo e recompensá-lo por tudo que ele passou antes de deixar essa vida. Vó Dorinha faleceu chorando e com expressão de felicidade. Com o tempo, tio Maurício e meu pai conheceram a Célia e a mãe de minha mãe. Ambos a pediram em casamento, construindo assim sua própria família. Tio Maurício teve 8 filhos e o meu pai teve 5, mas ambos sempre ficaram questão de deixar a memória do meu tio Mariano vivo. Eles contavam que o nosso tio era um bom irmão e que, sem dúvida, era a melhor pessoa entre eles. Havia um quadro na casa do meu avô com toda a família reunida, meus avós, meu pai, meu tio Maurício e o tio Mariano. Segundo meu pai, aquele retrato havia sido tirado 2 dias antes do assassinato do meu tio. Meu avô, mesmo já debilitado, tinha um grande carinho por aquele quadro. Dizia que quando falecesse queria que fosse colocado em seu caixão. Assim aconteceu, mas tanto tio Maurício quanto meu pai replicaram o quadro e tinham 2 exemplares que cuidavam com todo carinho, recordando os dias felizes de sua família. Fui criada ouvindo muitas histórias sobre o tio Mariano, tanto do meu tio Maurício como do meu pai. Se emocionava muito ao falar do irmão. Ambos tinham na sala de casa a réplica do quadro do meu avô. Tinha a mania de tocar no vidro e fazer carinho no tio Mariano, pedindo que ele continuasse protegendo a família e cuidando dos meus avós que já estavam ao seu lado. O amor pelo irmão falecido era tão grande que tanto um primo meu quanto um irmão meu tinham o nome do meu tio. Às vezes, eu me pegava olhando para a foto do meu tio Mariano. Não era por ser meu tio, mas tanto ele quanto tio Maurício e o meu pai eram lindos quando garotos. Eu sonhava com o tio Mariano e por vezes sentia o cheiro de rosas e a presença dele. Até que certa vez, quando eu tinha 17 anos, a mesma idade que meu tio Mariano tinha quando morreu, decidi nadar no rio que ficava no fundo da propriedade da família. Foi quando tive cãibra nas pernas. A dor era tão forte que minhas pernas não respondiam e eu comecei a me afogar. Foi então que senti um cheiro de rosas e uma voz doce e masculina dizendo para não me preocupar e ter fé. Senti o toque até o corpo do meu tio. Ele foi me arrastando para a margem e só repetia para eu ficar calma e ter fé e manter os olhos fechados. Assim que senti ser erguida e colocada na margem, abri os olhos. Ainda tive tempo de ver as vestes brancas se desfazendo. Chorei agradecendo ao meu tio. Quando me recordo disso, ainda me emociono sentindo que vivi naquele dia. Sempre acreditei, quando temos uma ligação com alguém que partiu e que protege, devemos manter o segredo a respeito dos contatos.
Isso para que as pessoas não se afastem de nós. Por isso não disse nada a ninguém, mas acendi uma vela ao meu tio e agradeci com todo o carinho e gratidão de todo o meu coração, louvando a Deus por me permitir ser socorrida por ele. Porém, o meu contato com meu tio não ficou só nisso. Em outra oportunidade, decidi fazer uma trilha com algumas amigas e amigos, no total 7 pessoas. Hamilton, um de nossos amigos, se orgulhava de dizer que conhecia a trilha como a palma da sua mão e era quem nos conduzia. Foi quando nos perdemos e o pior foi que começou a chover e o desespero tomou conta de todos nós. Algumas amigas começaram a passar mal e culpavam o Hamilton, perguntando o que seria de todos nós. Foi quando senti um cheiro de rosa e avistei o tio Mariano andando poucos metros à minha frente. Não tive dúvidas que ele veio para nos resgatar, me mostrando o caminho e me ajudando a tirar daquela enrascada. Tomei as palavras e com firmeza disse que agora sabia o caminho de volta. Já fui tomando a dianteira e avisando que quisesse se salvar viesse comigo. Queria alcançar o meu tio, que eu só via por costas vestindo um branco e capuz ao caminhar rápido. Mas ele mesmo sempre estava à minha frente. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, todos me seguiam. Foi quando comecei no caminho de volta e o meu tio foi sumindo diante dos meus olhos. A galera começou a me abraçar e gritando de felicidade e agradecendo e querendo entender o que havia acontecido. Limitei a dizer que tinha muita fé em um anjo que sempre me mostrava o caminho. Logo todos caminhavam à minha frente, enquanto, emocionada e grata, regressava chorando para casa. Procurava disfarçar diante de todos os meus amigos, mas estava muito emocionada. Num outro momento marcante, estava no ônibus voltando para casa, quando senti um cheiro de rosas e ouvi uma voz doce pedindo para eu descer do ônibus e ir mesmo caminhando para casa. Só para melhor entender, faltava 7 paradas para chegar na minha casa. Tentei relutar, mas a voz repetia que eu deveria descer. Minha bolsa estava todo o meu salário do mês e decidi obedecer. Com algum tempo que caminhava, um primo meu passou no carro e me chamou perguntando para onde eu iria. Disse que estava indo para casa e ele mandou eu subir no carro e me deu uma carona onde conversamos e sorrimos muito. Com pouco tempo que estava em casa, uma vizinha que estava no ônibus contava que 4 assaltantes entraram no ônibus e fizeram a raspa. Não sobrou um celular, uma bolsa e não foi levada. O motorista até desviou da rota para a delegacia. Alguns ficaram para fazer a ocorrência e outros, apesar de terem sido roubados, preferiram mesmo descer e ir para casa. Naquele momento senti um grande alívio e mais uma vez fiquei grata ao meu tio. Cris, este foi o meu relato. Espero que você goste. Fiz com todo carinho e resumi algumas coisas para não ficar tão cansativo.